Deixa eu começar com a Escila. Seja bem-vinda. Vou apresentar aqui você para o nosso público. Você já veio aqui outras vezes. Escila é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia Contemporânea. Enfim, ela tem o currículo da Escila é fantástico, tem livros publicados em língua espanhola, e ela é uma artista também, uma atriz que tem performances também sensacionais. Hoje não vai dar para mostrar, infelizmente, nenhuma delas, mas quem sabe ela não faz aqui para gente, ao vivo e a cores aqui. Tudo bom, Escila? Tudo bom, Conde? Tudo bom, Luciana? Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito linda a fala da Luna, né? Que eu peguei um pouco e fico muito feliz com essa atuação e bom destaque da presença das mulheres na política, seja ela não institucional, né? E seja ela dentro dos movimentos. A Luciana e a Escila também são integrantes da ABJD, minha querida ABJD, e a JD também. A Luciana é fundadora da Jusclima, Coletivo de Advogados Climáticos e Escola Popular de Direito Climático. Eu vou colocar a biografia de ambas aqui na legenda, para a gente poder ouvir mais aqui, aproveitar o máximo possível a presença de Luciana e de Escila. Luciana, querida, seja bem-vinda aqui, é uma honra te receber, viu? Pode ligar o seu microfone? Eu acho que você que aciona aí. Tá mutado ainda. Acho que ela vai colocar o fone de ouvido. Vamos acompanhar aqui. Olha lá. Agora tem que ligar. Tem que acionar o ícone do microfone aí que deve estar diante de você. Isso. Desculpe. Olá a todos. Olá, Conde. Olá, a audiência sempre tão seleta do Conde aqui. Estamos aqui para falar do nosso manifesto, para ver se o judiciário anda com as nossas ações climáticas. Vamos falar sobre. Então, eu já vou pedir para você, Luciana, explicar para a gente o que é o Jusclima e qual é a petição de vocês. Vocês fizeram um abaixo-assinado. O que significa? É um pedido para acelerar as questões, né, no judiciário brasileiro? Depois a Escila vai falar também nessa sequência. Vamos lá. Rapidamente, o Jusclima, eu dava muita aula na DPU para pessoal que queria ser defensor, e eu vi que os estudantes, os novos defensores, os novos profissionais sabiam um pouco de direito climático. A maioria dos profissionais brasileiros não conhece muito o direito climático, que é todo aquele direito que lida com as mudanças climáticas, o clima estável, os pactos que o Brasil assinou e vários países assinaram para manter o clima estável. Então, nasceu o Jusclima e a necessidade de ter uma escola que fosse gratuita e popular para as pessoas poderem se tornar também formadores e começar essa revolução, porque nós estamos, segundo o chefe da ONU, na última década, para efetivamente obstar a mudança do clima e obstar que 1,5 graus Celsius seja a nossa meta de aquecimento. Mas, infelizmente, a Organização Meteorológica Mundial já falou que este ano de 2023 para 2024 já temos esse aquecimento global em 1,5, desde a era industrial, pré-industrial, quando as medições começaram. E começamos, então, diante da hecatombe que aconteceu no Rio Grande do Sul, foi uma verdadeira hecatombe, né? A gente não consegue dizer assim um desastre, porque tomou conta do Estado, vai ser muito difícil a reconstrução, porque cadeias econômicas foram dizimadas, empregos. É tão grande o impacto econômico que nós pensamos o que podemos fazer, né? E temos praticamente umas 80 ações climáticas, que são ações que versam sobre o clima, sobre as obrigações do Pacto de Paris, todos os desmatamento, e muitas delas estão
paradas, completamente assim, paradas, e o próprio STF tem objetivo, que é o objetivo da Meta 10, de que ações climáticas de quilombolas e indígenas tenham um trâmite diferenciado, mais célere, né? Porque eles trazem esse impacto social muito grande. Então, Perfeito. fizemos esse manifesto para lembrar o STF que essas ações estão paradas, né? Essas ações precisam ser, precisa ter atenção. Está aqui o CARD, né? Instituto Ação Climática, Manifesto em Defesa da Resolução Célere dos Litígios Climáticos na Justiça Brasileira. Deixa eu ouvir um pouco a Escila, então. Diga, só querida. deixa eu dizer o seguinte, que não só o JusClima participou disso, ele iniciou, mas também o Ação Climática com Gabriel Mantelli se associou para conseguir as assinaturas. E a BJD também, a JD, creio eu. Sim, claro, sempre, né? Escila, fala um pouquinho da tua visão e do teu engajamento nesse projeto para a gente. O pessoal está dizendo aqui também, eu falei que a Escila é atriz e tudo mais, mexe com arte, ela também é, cadê? Tá aqui, ó. Peraí, companheira Escila, também bailarina. Vai lá, Escila. Olha, estou muito feliz de estar aqui. A Lu é uma super parceira. Fico muito feliz de estar com mais essa atividade de militância com ela. Muito feliz com essa também sua militância como comunicador, Conde, porque realmente a gente precisa dar destaque a essa questão. A BJD faz a luta pela democracia dentro do sistema de justiça. Então, quando a Lu veio conversar conosco, né, sobre o manifesto, lógico que a gente deu todo o apoio, porque sabemos que quando a decisão ela se arrasta, ela não se faz no tempo necessário e urgente, nós temos, às vezes, perdas gigantescas, né? E é como a gente colocou no manifesto. A questão climática, ela é uma questão que não é para o futuro, ela é uma questão agora, ela já não pertence só ao nosso presente, ela pertence até, de alguma forma, já a algum certo passado recente. Então, o judiciário precisa estar muito atento para dar a sua contribuição, né, que é uma contribuição que diz respeito não só ao seu sentimento de justiça, até esse compromisso geral com a humanidade, com a vida e com o planeta. Então, acho que é uma questão de ordem sistêmica e a gente está chamando, né, fazendo esse chamamento para justamente que essas decisões possam também servir de referência para as próximas decisões. E aí, só para finalizar, não adianta só a gente, por exemplo, ter normas que sejam importantes, né? A gente precisa ter, antes de mais nada, a interpretação dessas normas. A gente precisa ter a materialização da norma, né? A gente vê muito nos livros de constitucional que uma sinfonia que não é tocada é como se é um silêncio, né? Então é como se ela de alguma forma não existisse. Então, uma norma que não é interpretada e não vira vida prática e comum, ela é como se ela não tivesse existindo, assim, fazendo uma interpretação quase poética, já que você falou, né, do meu lado artístico. Perfeito, não, estou me lembrando aqui também da questão do teto salarial do judiciário, que também não é respeitado, quer dizer, uma coisa assim que ninguém, né, nem liga, comenta, parece que é natural, e é uma coisa ilegal. A gente viu salários de R$1 milhão para operadores do direito do estado de Rondônia, se não me engano. Mas, enfim, esse é outro tema. Eu quero voltar aqui com a Luciana Balbi. Eu quero chamar a atenção do seguinte: o presidente Lula, com essa questão que ocorreu no Rio Grande do Sul, eu acho que ele teve essa compreensão que vocês estão aqui também discorrendo, que ele levou o presidente do STF, ele levou os presidentes dos poderes, né, o Pacheco e o Lira, também levou o Fachin numa das visitas que ele fez, quer dizer, levando o judiciário para sentir também o peso das questões climáticas e da necessidade de se não acelerar, no caso dele, mas de se dar a devida importância. Eu queria saber da Luciana o seguinte: você falou dos quilombolas indígenas,
as ações que tramitam hoje no direito brasileiro, na justiça brasileira, são mais... as autorias são mais de quilombolas indígenas. Explica um pouco esse universo para a gente das ações que estão correndo na justiça brasileira agora com relação ao clima. Luciana. Sim, a maioria são ações de ONGs. Um exemplo até de ação que está parada é do Instituto de Estudos Amazônicos, que tem o Carlos Nobre, até que assinou o nosso manifesto. Ele é um climatologista respeitado no mundo todo, e eles ingressaram em 2020 com uma ação para que os compromissos que o Brasil já assumiu para o desflorestamento da Amazônia fossem simplesmente cumpridos. O advogado Theo Delton, um conhecido pesquisador em desastres climáticos. Então, este é um exemplo de ações e de pessoas que ingressam. Geralmente são ONGs, como esta, como Conectas, são várias ONGs que são criadas e que pegam as pessoas ou as comunidades indígenas para representá-las para alguma conexão com o clima, seja desmatamento, seja modificação de matriz energética. Tem uma ação muito interessante que é a da Conectas contra o BNDES, e o presidente Lula ele é tão já conectado com essa transição que o próprio ministro Haddad, antes de ser julgada esta ação, já fez toda uma política de transição energética que é modelo para o mundo. Ele fez uma taxonomia agora para que toda a economia use desta pegada verde, que não haja greenwashing, que não haja uma série de procrastinações que existem no meio ambiental. Eu acho que o presidente Lula está muito ligado nisso, e temos uma conexão enorme com os indígenas e com a posse da terra, e a terra ser cuidada, porque toda a terra que é indígena, ela tem pouquíssimo desmatamento, e eu brinco muito que eu faço parte de várias redes de pesquisadores em clima do mundo, né? Eles batem muito na tecla só da litigância climática como a ação climática, como a ação de Urgenda, que foi uma ação que tramitou nos Países Baixos, o Anil Bauer, que foi uma ação que tramitou na Alemanha. Eu falo, aqui é diferente, porque não é ação. Nosso grande problema climático é a posse e o conflito de terras, porque a posse e o conflito de terras que tiram populações tradicionais, que tiram populações que estavam na sua pequena agricultura para fazer grandes projetos agropecuários, sem nenhum respeito à floresta, né? E a floresta de pé, ela vale muito, porque ela guarda o carbono, senão esse carbono todo volta e aquece mais e causa muito mais problemas. Olha só, estamos conhecendo um pouco mais aqui essa movimentação. Teve um abaixo-assinado que já expirou o prazo, inclusive, para assinar, senão eu divulgaria aqui, mas depois a Escila e a Luciana podem falar um pouco melhor sobre isso também, né? Manifesto pela celeridade das ações climáticas no Judiciário, Instituto Ação Climática, que surge para abordar a justiça socioambiental dentro e fora dos tribunais. Como é que esse fora dos tribunais? Então, vamos precisar um pouco mais essa demanda e dizer se vocês vão abrir de novo, porque se forem coletar mais assinaturas, muita gente que está nos vendo nesse momento aqui vai querer entrar nessa jogada aí, enfim, de marcar a presença, de lutar também por melhores processos na lei, né, e no entendimento das leis. Luciana deixando aqui muito claro que é uma questão da posse da terra, mais do que qualquer outra coisa, no Brasil em especial. E aí, Escila, vou passar para você, pedir também para você falar do marco temporal, que eu acho que está diretamente ligado a essa questão do pedido de celeridade. Nós tivemos o entendimento do STF, salvo engano, já foi decidido pelo STF, mas o Congresso, com a bancada ruralista, entrou para fazer essa bola dividida também com relação ao marco temporal. Escila de Menezes.
Bom, então acho muito interessante o que a gente percebe hoje, é que a conexão da Escila está ligada, e também a Instituto da Propriedade. Então, oi? Conde? Não, eu falei que a sua conexão está um pouquinho instável, mas ela acho que agora já estabilizou. Então vamos lá, vamos tentar. Certo. Bom, qualquer coisa eu posso também tentar mudar, que eu estou num... Qualquer coisa, se não der certo, eu não sei, Sim. Você está no celular, mas eu não sei se você está no 4G ou Estou no internet. 4G. Está no 4G? Ah, tá. Bom, acho que essa é a melhor solução mesmo. Bom, a gente vai cuidando de minuto a minuto, assim. Essa questão, não dá para a gente falar de clima sem trazer, como a Luciana já iniciou, a discussão sobre a terra, a democratização do acesso à terra, certo? Por quê? Porque é exatamente isso. Por que nós temos esse grande problema? Porque nós tivemos um projeto de desenvolvimento que não teve o cuidado com respeito a biossistemas, onde se tinha apenas como intenção e objetivo uma retirada de lucro, desrespeitando a terra na sua condição de ser vivo. Então, na condição de ser vivo, ela tem, lógico, a possibilidade de exaustão, né, de, entre aspas, morte. E cuidar do direito das populações de povos originários, cuidar da demarcação das terras indígenas, é também cuidar da questão climática. Porque o que nós temos? Pela própria história do Brasil, onde nós temos populações de povos indígenas, você tem o quê? Naturalmente, por uma questão até de uma tradição cultural e de uma concepção, você tem um cuidado com essa natureza, porque são povos que têm uma estrutura social, né, e de vida, onde eles têm uma relação até de encantamento com essa natureza, mas também de autossustento dessa natureza. Então, o rio precisa existir, porque o rio significa a vida de uma comunidade, certo? E assim, não dá para a gente pensar que a questão climática é apenas uma questão pontual que se cerca de si mesma. Ela está profundamente relacionada com as questões relacionadas à terra, com o modelo de desenvolvimento, né, e com a perspectiva que a sociedade precisa estabelecer em relação ao presente e ao futuro. Aqui, eu trabalho no IDAS, que é o Instituto de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará, e a gente tem a responsabilidade de regularização fundiária, e um dos projetos que nós estamos na nossa pauta é o assentamento ambientalmente diferenciado, porque a agricultura familiar, os povos indígenas, porque nós também temos a responsabilidade de demarcação, né? As comunidades quilombolas, elas têm uma forma de lidar com a terra que protege a terra, certo? Que respeita a terra. E eu não posso pensar em usar a terra sem ter colocar obrigatoriamente na pauta a sustentabilidade dessa terra, a vida dessa terra. Então, por exemplo, quando a gente já pensa, né, quando se faz os projetos de assentamento, a gente já está trazendo nada por uma demanda dessas populações, né, por uma demanda desses povos, esse cuidado e preservação ambiental, né?
Perfeito. E aí, por isso que é fundamental a gente... Isso. Você completou, querida? Desculpa. Completou? Fundamental a gente, você estava falando, você ia fazer mais um chamamento aqui, mas você faz na devolutiva aqui, quando eu voltar para você, você pode fazer esse chamamento, né? Que eu acho que agora a gente vai ter as duas falas finais aqui da Luciana e depois da Iscila, 5 minutos para cada, para o nosso programa aqui que está chegando ao final. Aliás, deixa eu reiterar aqui o agradecimento a todos que estão acompanhando aqui o 11 News, uma edição muito especial de hoje, pedindo para vocês não esquecerem de dar o like na nossa transmissão, de se inscreverem no canal, para a gente seguir crescendo aqui na nossa atividade, na nossa operação. Luciana, querida, deixa eu trazer mais uma questão para você. Eu estou pensando aqui em Brumadinho e Mariana, porque eu acho que tem questões pendentes ali ainda. Essas questões, por exemplo, desses acidentes, dessas catástrofes, crimes cometidos pelas mineradoras, né? Eles entram no âmbito aí do pedido de aceleração dos litígios que vocês... Não entram, porque eles não são climáticos, eles são desastres verdade. não naturais. A gente fala, quando é pesquisador, que não existem desastres naturais, né? Porque todo planejamento de uma cidade ou de uma empresa, o ESG de uma empresa, eu dou muita assessoria para pequenos municípios, médios municípios, pequenas e grandes empresas, e a gente fala o seguinte: tem que ter uma ESG forte, não pode fazer de conta que tem uma ESG, que é focar na sustentabilidade, governança. Por quê? Porque o clima é para todo mundo. Eu gosto muito de falar para o agronegócio que não adianta eles ficarem desmatando, tirando terra de indígena, tirando terra, porque isso vai contribuir para que o agronegócio brasileiro não tenha mais o seu mercado, porque a comunidade europeia já disse que não vai comprar quando tem todo esse custo social e ambiental e climático. Então, infelizmente, essas ações também estão se arrastando, etc. Elas são chamadas ações estruturais. Eu fui juíza federal 20 poucos anos, né? São grandes ações, e não é porque elas são grandes ações que elas são difíceis de serem resolvidas. Por exemplo, esta ação do cientista Carlos Nobre, que tramita lá em Curitiba, é uma ação climática, que eu há pouco falei. Ela é uma ação que praticamente o governo Lula já está com um plano de reflorestamento intenso. É só juntar o que o governo Lula já faz com esta ação e fazer um acordo, porque as políticas do governo Lula são bem avançadas em termos de reduzir o desmatamento. Então, é essa falta de estratégia judicial de realmente querer resolver essas ações. Às vezes eu penso que elas estão lá numa gaveta e elas têm que ser resolvidas, né? Não é porque ela é uma grande ação que ela vai ficar parada. Então, Luciana, essas ações muito grandes têm isso. Ainda com você, e daqui a pouco eu vou para a Iscila, fala um pouco sobre a questão do agronegócio para a gente, porque eu acho que está na hora do agronegócio, enfim, pagar um pouco essa conta. Se ligar, porque senão ele vai ter... Vão existir perdas gigantescas, porque o agronegócio ele não pode mais se basear em um canibalismo do ambiente e um canibalismo climático também, né? Nós precisamos ter todo um planejamento para a atividade do agronegócio. E temos muito problema, tanto o Pacto de Paris quanto a nossa lei aqui de descarbonização, elas têm muito aspectos coloniais, ou seja, colocam mecanismos desse mercado de carbono que os pequenos agricultores, que a população não consegue utilizar. E mais, todos esses mecanismos, às vezes, eles não servem para realmente manter a floresta de pé com sustentabilidade, ou seja, que as populações tirem o seu sustento de forma organizada. E a nossa lei de carbono tem uma deficiência enorme, que é não ter colocado o agronegócio como o grande produtor de carbono do Brasil. O agronegócio representa metade, gente, de tudo.
de tudo que é emitido, e ele foi colocado de fora. Então, empresas às vezes falam, eu estou nos Estados Unidos, né, eu fui comprar da JBS, carne zero, mas nenhuma carne é zero, porque a vaca não é zero, não existe ainda uma vaca zero de emissão de carbonos. Então, todo o nosso A emissão de agronegócio metano, né, tem no caso do gado. metano, que é um gás 20 vezes mais prejudicial à concentração de calor do que o gás carbônico. Luciana, deixa eu passar agora para a Escila. Eu estou aqui muito feliz de ter trazido vocês aqui para conversar com o nosso coletivo, porque essa questão cada vez mais importante, e que deve permear toda reorganização urbanística das cidades, né? Quer dizer, é um movimento que, enfim, é preciso ainda muita pressão. Estamos prestes também aí para a COP30 no Brasil, acho que vai ser 2025 ou 2026? 2025, Pará. 25, vai ser o ano que vem, está chegando. Então a gente tem que estar preparado para esse momento. Escila, eu queria que você falasse um pouco para a gente aqui, para fechar, as pessoas que estão nos assistindo, que querem eventualmente colaborar com esse pedido, com essa demanda, o que você poderia falar para a gente, e também dessa experiência, quer dizer, de que você está vivendo aí, de fazer esse pedido para aceleração dos litígios, né, climáticos no Brasil. Escila de Menezes. Bom, a gente uma possibilidade, né, de extensão e reabertura do nosso manifesto, porque é justamente isso, a atuação da BJD é uma atuação, e como já foi falado, né, o Brasil precisa ser uma democracia climática. A gente não pode compreender a democracia, nem pode compreender qualquer projeto, né, de desenvolvimento sem a gente também não trouxer para dentro a causa ambiental. E aí, lógico, a gente tem que fazer essa disputa dentro do sistema de justiça, certo? E eu acho que o século XX inaugura uma discussão muito importante, que eu tentei até fazer na outra fala, mas é a discussão desse Instituto da Propriedade, que ele nasce, né, como um direito humano mais importante no período do liberalismo, né, sem os freios e limites, e com as várias crises do capitalismo e com a verdadeira indústria da miséria que o sistema acabou gerando, trouxe para esse Instituto da Propriedade a sua responsabilidade social no século XX. Até por conta das lutas dos trabalhadores, da classe trabalhadora, de revoluções e tudo mais. E no século XXI, a gente traz a questão climática para dentro, por exemplo, do Instituto da Propriedade. É isso que a Luciana falou. Até o agronegócio, né, está algumas vertentes mais inteligentes, estão percebendo que não dá para negligenciar de forma tão irresponsável como historicamente tem sido feito a questão climática. Então, o Instituto da Propriedade está tendo que ser revisto no século XXI a partir da responsabilidade também climática, né? E aí temos que aprender com os povos originários, com os quilombolas, com as experiências. Desculpa. Caiu uma pena. Experiências de assentar, com as experiências da agricultura familiar, que tem essa né, de uma agricultura que não se concentra em apenas num único item, né, e que isso é fundamental para gerar o próprio alimento da terra. E aí, Conde, eu vou pedir licença para fazer um informe aqui sobre uma atividade muito importante da BJD, certo? Estou em Brasília, né, por isso a dificuldade da conexão, a gente está aqui no meio de uma reunião,
E amanhã nós teremos um grande momento para a nossa entidade, que é o lançamento do Observatório Justiça e Democracia. Esse observatório tem essa função de fazer essa investigação, né, de receber, inclusive, denúncias. Nós vamos ter um canal de denúncias que vai estar nos nossos sites, para a gente cuidar, né, de forma muito atenta sobre as violações que são feitas dentro do sistema, que geram insegurança à democracia, né, e que sempre penalizam as pessoas mais vulnerabilizadas e historicamente excluídas. Escila Moreira de Menezes, eu quero agradecer demais vocês aqui, Luciana Bauer. Eu vou dar cobertura a esse lançamento da BJD, com certeza, desse novo momento, desse movimento, amanhã cedo. Depois eu vou pegar as informações certinhas com você, com o querido Ney Strozak, que deve estar aí também envolvido com essas atividades. Estou com saudade Ney. Do Ney. Grande Ney. E Luciana, parabéns pelo trabalho fantástico aí, pela Jusclima. Estamos sempre abertos a alunos que queiram repassar esse conhecimento climático de forma gratuita, é só procurar o Instagram da Jusclima. Procurar o Instagram da Jusclima, e nós vamos repetir esses eventos aqui para justamente mobilizar, tá? A gente vai combinar de novo. Sim, eu sou gaúcha, o estado do Rio Grande do Sul precisa de muita mobilização.